criminosa. As críticas públicas dirigidas à campanha presidencial de Flávio Bolsonaro voltaram a abrir uma antiga frente de disputa dentro da direita sobre quem deve influenciar os rumos da estratégia eleitoral. Criminosa. As críticas públicas dirigidas à campanha presidencial de Flávio Bolsonaro voltaram a abrir uma antiga frente de disputa dentro da direita sobre quem deve influenciar os rumos da estratégia eleitoral. Depois da viagem de Flávio aos Estados Unidos, onde discursou contra um eventual tarifaço, pelo menos por hora, parte dos aliados passou a centrar fogo contra a comunicação e o papel do coordenador da campanha, senador Rogério Marinho, indicado por Jair Bolsonaro. A grande verdade é que não existe comunicação nessa pré-campanha. A grande verdade é que se o Rogério Marinho está fazendo alguma coisa, ou ele não está fazendo, ou está fazendo muito mal feito. E uma ala do PL considera que Marinho concentrou excessivamente as decisões políticas e passou a exercer influência sobre praticamente toda a estrutura responsável pela estratégia eleitoral, que é nenhuma ou que é uma merda. A avaliação é a de que vem se formando um movimento de fritura, inclusive nas redes sociais, para enfraquecer Rogério Marinho na campanha. Não precisa ter movimento. Basta ver o trabalho de merda que está sendo realizado, ou não trabalho. O debate também passou a circular entre dirigentes do PL, parlamentares e integrantes de diferentes correntes da direita, mas sem um consenso sobre como resolver o embate. E, por outro lado, falando de Michele Bolsonaro, ao comunicar a troca da equipe que o administra, o perfil do PL Mulher no Instagram aproveitou para anunciar que a ex-primeira-dama mais ex-amada do Brasil passará a conduzir um movimento em paralelo chamado de Imparáveis. Aspas. Milhares de mulheres e homens de bem são agora imparáveis. Michele não vai parar, vocês não vão parar, o Brasil não vai parar, porque quando pessoas de bem se unem, elas se tornam imparáveis, fecho aspas. O novo perfil no Instagram, @imparáveis.mb, de Michele Bolsonaro, conta com 3 vídeos, 2 deles retratando a atriz israelense Gal Gadot no papel da heroína Mulher Maravilha. E, por fim, para quem achava que já tinha problema dos outros demais na campanha do Flávio, uma decisão judicial do ministro Flávio Dino indica que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, é suspeito dos crimes de desvio de dinheiro e associação criminosa em desdobramentos da Operação Transparência e de inquérito que investiga um esquema de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. Dino determinou a suspensão de 119 milhões de reais em emendas e detalhou o que as investigações da Polícia Federal encontraram até agora sobre a atuação de Valdemar e de 3 funcionários da Câmara dos Deputados no esquema. 2 dos servidores trabalham na liderança do PL. Na decisão, a Polícia Federal afirma que funcionários teriam atuado em conjunto para desviar pelo menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar. As investigações apontam indícios de que Valdemar, que não exerce mandato parlamentar, teria se valido de um arranjo decisório paralelo dentro da Câmara para direcionar verbas de emendas de comissão conforme seus interesses políticos particulares. Os investigadores chegaram ao nome de Valdemar depois de analisar mensagens trocadas entre a ex-assessora de Arthur Lira, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, e Garichan Amante Pinto, advogado que atua junto à liderança do PL no Congresso. Os 2 teriam operado, a mando de Valdemar, o esquema de desvio milionário de emendas. Em uma das conversas, Mariângela pergunta a Nara Benedetti Nicolau Brum, servidora da Câmara lotada na liderança do PL, se ela havia repassado uma planilha da Codevasf. E Nara responde, aspas, as do Valdemar já estamos terminando de cadastrar. Em outro diálogo de agosto de 2025, Garrigan Amarante Pinto informa a Mariângela que havia marcado uma reunião com Valdemar e acrescenta, aspas, acho
que ele vai jogar no turismo os 24. Pode ser? Em resposta, Mariângela pede calma e diz que informaria quanto, acrescentando que já havia resolvido parte das indicações e que, até o fim do dia, repassaria os dados. Garrigan então responde: pode colocar o máximo que der. Ele está querendo turismos. Fecho aspas. Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para defender Valdemar e disse que a Polícia Federal vem atuando de forma seletiva para constranger um adversário político do atual governo e que a atuação de Valdemar, que não tem mandato como deputado ou senador, é natural. Vale lembrar que no começo do mês, Valdemar fez críticas a membros da família Bolsonaro, repreendendo Michele e Flávio por condutas relacionadas a Daniel Vorcaro e ao caso Master. Valdemar criticou Michele por ela sugerir que Flávio estava em festas de Vorcaro e repreendeu Flávio por ter se encontrado com Vorcaro, já sabendo que o banqueiro estava envolvido em fraudes financeiras. De fato, de um lado, é claro o direcionamento. Porque se você for olhar deputados da bancada do PT, se você for olhar o MDB, o Yuri do Paredão mandando dinheiro para contratar o empresário da empresa dele, que ele é sócio, você vai achar isso em todos os partidos. Então o Flávio Dino claramente está direcionando para a disputa política. É claro que isso não exime a responsabilidade do Valdemar. Mas, de fato, apesar de não eximir a responsabilidade, apesar de haver esse direcionamento, é mais um baque na campanha do Flávio. No dia seguinte, a pesquisa da GERP mostrar que ele retomou a dianteira na corrida eleitoral, não? Sem dúvida alguma. A gente vê direcionamento, porque é lógico. O PSB, por exemplo, Partido Socialista Brasileiro, não tem emendas parlamentares. Lá não acontece isso. Tantos outros partidos que poderíamos citar aqui, e a gente percebe que há um direcionamento. Mas a questão é, se de fato as coisas foram feitas de maneira errada, se há mal feitos, não adianta reclamar que os outros ainda não estão nessa lista, porque isso, como bem disse você, não exime nem um pouquinho a responsabilidade de quem tenha cometido a ilegalidade e possivelmente até o crime. Agora, tem um outro aspecto também. A campanha do Flávio não vem ajudando o próprio candidato e ele, muitas vezes, não vem ajudando a própria campanha. Isso precisa ser resolvido com muita urgência se eles querem, de fato, chegar ao segundo turno com possibilidades boas de verdade de competir contra o Lula. Porque muitos dos tropeços começam dentro da própria família e não são resolvidos. E o Flávio tem que passar a mensagem, por mais que ele seja, e as pessoas não estejam entendendo, tem que passar a mensagem de um líder. Ele não pode ter apenas o cargo recebido do pai de chefe da campanha de si próprio, e sim mostrar às pessoas que ele está liderando e gerando confiança. Senão, nada vai se resolver. E aí, será que o Dino ele vai também direcionar o canhão dessas investigações para o PT, por exemplo, para o MDB, ou ele vai, ao longo da campanha, tirando um aliado do Flávio aqui, outro aliado do Flávio, porque isso também é uma fonte, é uma frente. Nada exime o Valdemar, né? O Valdemar é mensaleiro. Valdemar foi tirado da cadeia junto com José Dirceu pelo indulto natalino da Dilma Rousseff. Valdemar sempre esteve com Lula. Valdemar, por uma circunstância astral, é dono do partido que abriga o Jair Bolsonaro. Então, meus queridos, a gente não pode esperar, né, que saia a flor desse manguezal. A que ponto isso pode prejudicar ou até mesmo enterrar de vez a campanha? Porque com o STF ninguém pode, a gente sabe disso. Sim, Pavinato, é a lógica, ninguém coloca a mão no fogo pelo Valdemar, né? Até porque a gente sabe essa história, né, o próprio histórico dele, sendo a história pregressa dele,
envolvendo esse indulto, ele foi contemplado com esse indulto, então a gente sabe que ele é um mensaleiro. Por isso que a gente fica ressabiado, porque ele tem reincidência no caso, né? Vamos colocar assim. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter a cautela, porque as próprias mensagens eles podem fazer como se fosse uma espécie de relocação, né? Então, o encaminhamento, uma reunião de estratégia mesmo. Quero conversar com o deputado do Mato Grosso, conversando com o de Minas Gerais ou com o da Bahia. Pode ocorrer esse tipo de tratativa, de conversa, né? Afinal de contas, ele é o presidente do partido, ele é o líder do partido. Agora, pelo histórico dele, a gente já fica ressabiado. Ninguém da direita vai defender, vai vestir a camiseta do Valdemar. Não ocorrerá isso. O que está muito claro é... Sai na rua gritando, Valdemar, guerreiro do povo brasileiro. Que nem o PT fazia com o Dirceu, que foi preso junto. Foram presos pela mesma coisa. Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. Ninguém sai, Valdemar, guerreiro do povo brasileiro. Só faltar. Não só se o Mogi das Cruzes sair assim, né? Com o povo de Mogi das Cruzes, né? Cruzes. Não, então ninguém vai fazer isso, né? Ninguém fará isso. Então, né, por essa estrutura, a gente sabe que é mais uma frente que parece, vou usar uma expressão popular, de carta na manga. Então teve aquele processo da calúnia, né, da calúnia do Flávio Bolsonaro, né, envolvendo o atual presidente da República, então é outra carta na manga. Já tem aquela implosão envolvendo a família por meio da postura da primeira-dama, da ex-primeira-dama, e agora a gente tem essa condução do terrivelmente comunista, igual foi brincar o atual presidente da República quando ele indicou o ministro Flávio Dino. Então nós temos uma outra frente que você pode deixar em carta na manga para você acabar com a candidatura do Flávio Bolsonaro. É desta forma que eu enxergo, Pavinato, porque, óbvio, ninguém coloca a mão no fogo no Valdemar, mas ao mesmo tempo ele tem direito a defesa, o contraditório, e a gente também não pode descartar a possibilidade de ele estar no meio da perseguição a Flávio Bolsonaro. Não por ser uma pessoa proba e libada pelo seu histórico envolvendo já a condenação do mensalão, mas por ser um dono do partido, do líder das pesquisas, que é a oposição ao atual governo, regime, Pavinato. Até porque tá meio mal contada essa história ainda, né? Sim. Ninguém disse para onde foram esse dinheiro que foi bloqueado. Não disse que foi para pagar financiamento, iate, né? Nulo sappiamo. Que mais que está acontecendo no Brasil aqui? O chat está chato pra caralho. Pavinato querendo minimizar a sujeira do Valdemar. Esse André Brandão... Você é tonto ou você quer um real, menino? Todo... rapaz, chato pra cara. Você não entende o que a gente fala? Você é bobo. Você reprovou no exame do pezinho ou seu pai pagou pra você passar no exame do pezinho? E agora você tem um... Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.